Senhor Deus, obrigado por esse dia, por essa oportunidade que nós temos de estar juntos em nome de Jesus. E queremos apresentar a tua serva agora na tua presença, que o Senhor venha abençoá-la. Libera sobre ela a graça, a unção do teu Espírito Santo na ministração desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Quem está feliz por estar aqui? Glória a Deus, que nós podemos voltar a nos reunir, mesmo que com muitos cuidados, mas é bom demais ter a igreja, ser a igreja. Nós somos a igreja, onde nós estivermos, nós somos a igreja, amém? Se você está em casa, você não pode esquecer que você é a igreja. Onde você está, aonde você vai, você representa a igreja. E hoje o Senhor me deu uma palavra muito diferente. E o tema é: não te esqueças. Diga, não te esqueças. Quem é muito esquecido? Você se acha uma pessoa esquecida? Quem nunca passou por algum tipo de esquecimento? Você guarda alguma coisa e depois isso é escondido de você mesmo. Você não lembra onde colocou, não é? E tem pessoas que às vezes têm uma memória tão boa, decoram textos grandes. É muito bom quando a pessoa tem uma boa memória. Mas às vezes a pessoa que se esquece muito, perde algumas chances, algumas oportunidades. Tem pessoas que já perderam, por esquecer, alguns compromissos muito importantes. Quem aqui já esqueceu de algum compromisso importante? Ixi, aí é difícil, né? Aí às vezes você vê que o esquecimento pode nos prejudicar. Então nós precisamos realmente orar pela nossa memória. Um dia na reunião de mulheres, a gente sempre fala sobre os pedidos de oração, e uma irmã pediu oração pela memória. E todas nós ali na reunião, vimos como a gente está precisando de orar pela nossa memória. Quem concorda? A nossa memória, queridos, é algo muito importante que precisa ser cuidado. E às vezes a gente conforma de estar esquecendo, isso é apenas uma distração, mas o próprio Deus nos alerta, e Ele fala, não te esqueças. Vamos ver aonde? Abre a sua Bíblia, em Provérbios, capítulo 3. O livro de Provérbios, eu amo muito o livro de Provérbios. Capítulo 3, versículo 1. Você já deve ter lido. E Deus fala assim nesse versículo: filho meu, ou filha minha, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Vamos repetir? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Mas antes de Deus falar, não te esqueças, como Ele nos chama? De filho. E algo muito importante que nós não podemos esquecer é a nossa filiação. Amém? De onde nós somos, quem nós somos. Nós somos nova criatura. Nós temos o DNA divino. E nós não podemos esquecer isso. Hoje as pessoas têm se esquecido de tanta coisa, de se posicionar como filho de Deus. É muito importante. Deus nos chama de filho, de filha. E Ele nos dá um conselho: não te esqueças dos meus ensinos. Quantas coisas nós já aprendemos do Senhor. E eu ouso dizer que a nossa mente, a nossa memória é como um computador. Aqui dentro está arquivado todos os fatos da nossa vida. E algumas coisas
ficaram no passado e você se lembra. Tem pessoas que lembram de detalhes. E tem pessoas que se esquecem de coisas tão importantes. De pessoas que marcaram a sua vida, que te ajudaram. Queridos, meu pai sempre dizia que aquilo que as pessoas fazem de bom na nossa vida, nós nunca devemos esquecer. Mas aquilo que elas fazem de ruim, nós temos que tentar esquecer. E às vezes a gente fica ruminando só aquilo que nos entristece. E a gente geralmente faz ao contrário. Nós pensamos mais e lembramos mais das coisas ruins. E aquilo que foi bom, aquilo que realmente nos ajudou a crescer. Quantas pessoas boas já passaram pela nossa vida e estão na nossa memória, mas às vezes estão lá no esquecimento. Esse tempo de pandemia é hora de lembrar, amém? De lembrar daquelas pessoas que marcaram a sua vida e se comunicar com elas. Não se esqueça, traga a memória. A palavra diz, né, Lamentações isso, 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então a gente não precisa trazer à memória as coisas ruins. Nós temos que parar de ruminar isso, porque nós temos essa tendência de esquecer as coisas boas e ficar lembrando das coisas ruins. Porque os ensinamentos de Deus estão aqui na sua palavra. E aqui diz para nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Queridos, quantas coisas nós podemos lembrar. E às vezes a gente deixa a nossa memória vagar. Ou a gente deixa ser influenciado por coisas modernas. E esquecemos das coisas eternas. Nós temos aprendido tanto. Tem tanta coisa nova que nós temos aprendido atualmente. E às vezes as coisas essenciais estão ficando para trás. Estamos esquecendo. A palavra de Deus é a mesma hoje, ontem e será eternamente. Amém? Ela não muda. Os princípios de Deus não mudam. Mas a modernidade tem nos deixado esquecer a eternidade. Quantas coisas nós temos, tem nos influenciado, que temos esquecido os valores eternos. Vocês estão entendendo? Não te esqueças, não te esqueças, não te esqueças todas as bênçãos que o Senhor já te deu. Tem um cântico, né, um hino antigo que diz: quantas bênçãos são recebidas da divina mão, uma a uma. Espera só um pouquinho a minha colinha. Dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quem conhece esse hino? Que bom, esse hino é antigo. Então nós estamos bem de memória, né? Às vezes aqui na igreja a gente começa a ir lá no fundo do baú, alguns cânticos, alguns hinos que as pessoas não conhecem, mas está aqui, ó, na nossa memória. Tenha memória de coisas boas. Lembra as coisas boas, as pessoas que já te ajudaram. E às vezes as pessoas, é tão bom quando as pessoas se lembram de nós. Quando você recebe um telefonema ou uma mensagem de alguém que muito tempo você não fala e diz: eu estou com saudades de você. O que me inspirou essa palavra foi duas coisas esta semana. Ontem ainda falei com as irmãs: orem por mim que amanhã eu vou dar a palavra para as pastoras. Só que eu ainda não tenho a palavra, mas hoje de manhã, ontem à noite, a hora que eu fui dormir, eu já comecei a pensar e ver esse versículo: não te esqueças. Queridos, quando é bom, quando nós não somos esquecidos, quando nós somos lembrados. E eu tenho uma sobrinha que antes de ontem me mandou um recadinho. Ela chama Daniela. Daniela, filha do meu irmão. E ela me mandou um recadinho e me mandou um vídeo de uma menininha brincando com uma boneca. Uma menininha pequena, deve ter 1 ano, quase 1 ano. E falou assim: tia,
A senhora lembra desta boneca? É o sorvetinho. Foi a senhora que me deu. Eu fiquei pensando. Ainda pensei assim, será que aquela menininha é ela, quando ela era pequena? A minha memória estava tão assim. Eu não lembrava que eu tinha dado para ela aquele sorvetinho. E ela falou assim, tia, eu guardei por 30 anos. A senhora me deu quando eu tinha 4 anos. E ela lembrou que foi no Natal, lá na casa do meu irmão, lá na cidade de Caeté, que a gente sempre passou o Natal junto com a família. E eu não lembrei que eu dei essa bonequinha para ela. E eu fiquei tão feliz porque ela guardou essa bonequinha durante 30 anos. E agora, aquela menininha que ela deu aquela bonequinha, é sobrinha dela, é minha sobrinha neta, filha da irmã da Daniela, da Débora, a Gabriela. Eu falei, quem é essa menininha? Porque eu conheci quando bebê e não conheci mais. E eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, uma bonequinha que eu não lembrei que eu dei, mas que ela guardou durante 30 anos. E ela disse, a Gabriela só faz assim com essa bonequinha. E ela guardou essa bonequinha, deixei lembrança no coração dela. Às vezes a gente faz o bem e a gente não precisa de lembrar. Mas as pessoas, quando lembram, a gente não fica satisfeita? Gente, eu fiquei tão satisfeita com isso, uma coisa tão pequena que alegra o nosso coração. Eu pensei, gente, a Daniela guardou aquela bonequinha por 30 anos, e agora outra criança está brincando com aquela bonequinha. E eu que dei, e eu não lembro disso. E a palavra diz exatamente disso, o que uma mão faz, a outra não precisa de fazer. Às vezes você já fez o bem a muitas pessoas, você já recebeu o bem de muitas pessoas. E ontem eu liguei para uma pessoa também, uma irmã que muitos aqui conhecem, a Anesita, que tem o apelido de Santa. A Santa foi a primeira vizinha, a primeira amiga que eu tive aqui em Uberaba. E eu nunca esqueci de tanto que aquela mulher foi boa para mim. Queridos, no tempo de vaca magra, que eu morava, logo que eu mudei para Uberaba, a gente morava no prédio, ela morava acima de mim. E eu a conheci, ela estava chorando. E ontem ela ficou recordando os fatos. Você lembra, Nilzinha? A minha festa de 40 anos, você estava lá. Hoje, ela tem 71 anos. Olha que coisa linda. Amizades que perduram. E ela falando, eu fui no 40 anos do seu filho, que eu conheci criança. Que privilégio, Nilzinha. E sabe o que ela me falou? Que eu fiquei emocionada. Ela disse para mim, você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu falei, como assim? Como assim? Eu sou importante para ela. Ela fala, você já me ajudou muito, mas eu lembro quanto ela me ajudou, quantos ovos ela me dava durante a semana para suprir minha casa, porque a gente estava construindo a nossa casa. Como esquecer, queridos, das pessoas que nos ajudaram? Como eu posso esquecer dos meus irmãos em Belo Horizonte, quando nós estávamos construindo a nossa casa? E durante 6 meses, eles ajuntaram. E eles mandavam um dinheirinho para nós, para nos ajudar na construção. Às vezes nós esquecemos daquilo que recebemos. E às vezes a gente cobra das pessoas de fazer algo por nós. E a palavra diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E às vezes alguém que já foi tão bom para nós, às vezes errou em alguma coisinha e acabou. Nós temos que fazer igual meu pai disse, lembrar das coisas que são boas e tentar esquecer, porque nós não temos amnésia, aquilo que é ruim. Como que eu posso esquecer, queridos, da Judite? Alguém já ouviu falar da Judite? Já falei com as irmãs. Foi uma vizinha, uma inquilina do meu avô, solteira. Era a única crente no nosso lote. E ela orava pela nossa família. E ela ensinava a palavra para mim desde pequenininha.
Mas a minha família era muito religiosa. Não tinha ninguém convertido na minha família. E eu creio que nós somos fruto das orações da Judite. Porque esses dias eu fazendo uma faxina lá em casa, nos livros, nos cadernos, eu vi uma cartinha da Judite, que a sobrinha dela me enviou quando ela morreu. Porque quando a gente ia em Belo Horizonte, muitas vezes a gente visitava a Judite, eu e o Fábio, até depois de casado. Quando eu era recém-casada, ela ia na minha casa. E a maior alegria da Judite foi quando eu, minha mãe e meu irmão nos convertemos. E aí começou a obra de Deus na nossa família. E foi a oração daquela mulher. E eu vi essa cartinha, e ela falando da menininha do lote, que ela evangelizava. E eu só fui converter aos 17 anos. Como eu posso esquecer desta mulher que não foi mãe, mas gerou filhos espirituais? Não tem jeito de esquecer, queridos. Como que eu posso esquecer de irmãos amados que estiveram conosco desde o início desta obra, que confiaram nesta igreja e continuam conosco? É tantas coisas que nós não podemos esquecer. Mas você não pode esquecer os ensinamentos do teu Pai. Amém? São muitas coisas que nós não podemos esquecer. E são muitas coisas que nós podemos fazer. Quando nós fazemos o bem, as pessoas se lembram de nós também. Amém? Você quer ser lembrado? Faça o bem. Deus tem feito bem a você? A fé tem feito bem a você? Porque muitas pessoas dizem, Deus se esqueceu de mim. Você já ouviu isso? Deus se esqueceu de mim. Deus não esquece de ninguém. Ele diz, filho meu, filha minha, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Deus não se esquece de nenhum dos teus filhos. Ele ainda fala, tem um versículo lá em Isaías 49:15, que ele diz, acaso pode uma mãe esquecer-se de um filho que ainda mama? Dificilmente. Mas ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Então, Deus jamais se esquece de nós. Mesmo que você esteja passando lutas, há aprendizado. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. O Senhor nos ensina através das nossas lutas. O Senhor nos ensina através de tudo que nós passamos. Tribulação. Eu lembro que o Fábio, uma vez, ele falou sobre tribulação. E ele disse que é o quê? 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Bula é o quê? É aquilo que vem no remédio, né? É algo que vem numa caixa, ou numa... algo que vai te curar. Você sabe que ele tem uma bula e vem escrito qual é a finalidade daquele remédio. Esta bula aqui, você precisa ler. Mas não apenas ler, tomar, comer. Como se fosse o remédio. Mas não o remédio, a cura. Tribula e ação, agir. Amém? Então, se você passar por alguma tribulação, que isso seja um ensinamento para o seu crescimento. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinamentos. Quem você é? Você tem esquecido quem você é? Será qual é a sua identidade? Muitos nesses dias têm esquecido. Quem é? Tem ficado tão distanciado. Quem é você? Quem é você? Você é aquilo que as pessoas dizem? Você é o cargo que você ocupa? Será que você é os seus títulos?
Você representa a sua conta bancária? Às vezes, aos olhos dos outros, não sabem o que você é. Mas você tem uma identidade em Cristo. E nós precisamos saber que a nossa identidade é filho, é filha de Deus. Amém? De Deus, do Deus Altíssimo. Às vezes nessa terra, na sua vida, você teve carência de pai ou carência de mãe. Mas o seu pai nunca deixou de te amar. E ele pode suprir todas as nossas carências. Você crê nisso? Quem é você? Vamos ler um outro versículo aqui. Lá no Salmo 103, versículo 2. Salmo 103, versículo 2. Diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Vamos repetir? Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Depois você lê este salmo. Nós temos que bendizer ao Senhor, falar bem de Deus, do nosso Pai, porque Ele nos chama de uma forma carinhosa, de filho, de filha. E nós temos esse DNA do Senhor. E não podemos esquecer disso. Porque as situações que nós vamos atravessando na vida nos levam a distanciar da nossa verdadeira identidade. E de repente, as pessoas não nos veem mais como um homem ou uma mulher de fé. Um homem ou uma mulher que faz diferença. Assim como nós queremos que as pessoas nos façam o bem, como nós recebemos o bem de Deus, nós devemos fazer o bem das pessoas. Como filho de Deus, nós precisamos deixar marcas nessa terra, no coração de alguém. Aproveite, queridos, esse tempo de isolamento e não fique isolado. Ligue para alguém. Lembre alguma coisa boa que essa pessoa já fez na sua vida. Eu creio como assim que eu me alegrei com a minha sobrinha, algo tão simples, que alegrou meu coração, de saber que algo foi importante para ela. Como a santa ontem se alegrou de receber uma ligação e ficou recordando do passado, recordando das coisas boas. Vamos lembrar daquilo que é bom e vamos plantar aquilo que é bom. Vocês estão entendendo? Não se esqueça. Fala, Senhor, eu não quero mais que a minha mente passe por tantos esquecimentos. Por que eu tenho lembrado de coisas que me ferem? Por que só isso que fica martelando na minha cabeça? Eu preciso me alegrar no Senhor. Quantos são os benefícios do Senhor? Bendize, ó minha alma. Assim como Deus está me chamando de filho, de filha, eu preciso falar, Abba, Pai, meu papaizinho. Porque como é gostoso falar filho, filha. E Deus nos chama assim. Ele é nosso Pai. E Ele supre as nossas necessidades. E Ele quer que guardemos os seus ensinamentos no coração. Isso nos aproxima do Senhor. Isso nos torna mais espirituais. É amar os ensinamentos do nosso Pai. É seguir os ensinamentos do nosso Pai. Quantos se lembram dos conselhos do seu pai, da sua mãe terrena? Quantas coisas boas eles plantaram. Claro que não foram pais perfeitos, como nós, infelizmente, não somos pais perfeitos, mas temos deixado coisa positiva no coração dos nossos filhos.
os jovens, cada geração da igreja, as crianças precisam ver naqueles que são mais velhos algo bom a seguir os passos daqueles que estão acertando no alvo. Amém? Queridos, é muita coisa que nós não podemos esquecer, mas principalmente que somos filhos amados de Deus. Vamos continuar aqui no capítulo 3 de Provérbios. Guardar no coração os ensinamentos do Senhor chega ao nível do Espírito. É sermos mais espirituais. Não esqueça, todo o livro de Provérbios traz muito conselho e sabedoria para nós. Mas esse capítulo fala o quanto nós podemos ganhar guardando os mandamentos do nosso Pai, não nos esquecendo. E às vezes a gente já começa de manhã se esquecendo de buscar a Deus, se esquecendo de entregar aquele dia nas mãos daquele que pode nos abençoar. Nós acordamos tão agitados que já vamos para a luta. E a luta podia ser mais fácil se nós não esquecêssemos de buscar a Deus em primeiro lugar. Amém? Precisamos das nossas prioridades serem revistas. Queridos, que diz lá em Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos realmente nos lembrar: Senhor, abençoa minha memória, não me deixe esquecer, mas principalmente que você possa agir de maneira tal que o Pai se alegre contigo. Provérbios 3, versículo 1 ao 12, diz o seguinte: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém? Se nós estamos sem correção, diz a palavra que nós somos bastardos, porque quem tem pai e mãe que ama, é corrigido, é disciplinado. Amém? Essa geração está precisando da correção de Deus. E muitas coisas que às vezes nós passamos, é a correção de Deus para nossas vidas. É o Pai nos mostrando que nos ama. E a promessa de Deus está aqui. Tem conselhos, mas tem promessas. Amém? Honre ao Senhor, honre ao seu Pai. Então, queridos, nesta noite, o Senhor nos leva a orar pela nossa memória. Amém? A nossa memória. Não podemos nos esquecer daquilo que é de valor para o reino de Deus. Não podemos nos esquecer das pessoas que foram bênção para nós. Não podemos nos esquecer de estar sempre fazendo bem.
Não podemos nos esquecer de bendizer ao Senhor em todo o tempo, porque Ele é o nosso Pai. Não podemos nos esquecer principalmente da nossa filiação, da nossa identidade em Deus. Amém? Isso é maravilhoso. Quem você é? Não se esqueça de quem você é. Você é filho do Deus eterno, do Deus todo-poderoso. Você não nasceu por acaso. Você nasceu para reinar com o Senhor. Amém? E nesse tempo, que a minha vida como filha de Deus, a sua vida como filho de Deus faça diferença nessa terra. Deus já disse a Abraão, sê tu uma bênção. Será que temos sido uma bênção? Vamos ficar de pé, você que está aqui presencialmente, você que está em casa. Vamos colocar a mão na nossa cabeça. Declaramos que queremos mais memória. Memória das coisas boas. Memória daquilo que marcou a nossa vida positivamente. Você é o que é hoje, por tudo que você viveu. Pelas lutas, pelas vitórias, pelas necessidades, pelos amigos que você possui. Nós precisamos realmente ter em mente que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti a nossa memória. Não queremos esquecer daquilo que é tão importante na nossa vida. Principalmente, ó Deus, que todos que são Teus filhos não se esqueçam desta honra de sermos tornados filhos de Deus, através do sacrifício de Jesus, através da fé, nós somos filhos de Deus. Todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus, aqueles que creem no Teu nome. Nós temos o DNA divino, Senhor, e que realmente possamos fazer diferença nesta geração. Nós queremos marcar as vidas com atitudes positivas. Nos perdoe, Senhor, que possamos ser influenciadores do bem, que possamos fazer realmente ações do bem por onde passarmos, que as pessoas não se esqueçam de nós, porque somos homens e mulheres justos, somos homens e mulheres honrados, Senhor, que honramos a palavra, aquilo que falamos nós cumprimos, ó Pai, que os nossos filhos, a nossa geração, possa ver em nós um caminho a seguir, o caminho reto do Deus Todo-Poderoso. Que não possamos nos esquecer da nossa verdadeira identidade como filhos amados. Muito obrigado pelo Teu amor, porque o Senhor não se esquece de nós. E que a partir de hoje a nossa memória possa ser ativada para as coisas positivas da nossa vida. Que possamos ter esperança em dias melhores, esperança e fé na cura completa desta geração, deste mundo, na cura espiritual, na cura física, na cura emocional. Cura a Tua igreja nesses dias e ajuda-nos a nos comportar como homens e mulheres que amam a Ti, como o nosso Abba Pai. Papaizinho, muito obrigado. Dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Não te esqueça, você tem valor. Amém? Não é aquilo que você tem, é aquilo que você é. Você é um ser maravilhoso para Deus, importante para Deus, importante para a igreja, importante para este mundo. Você é, não é aquilo que você tem, é aquilo que você é. Filho de Deus, filha de Deus. Deus abençoe, um beijo no coração.